Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de quarta-feira, noite esta que é reservada às reflexões de Luz no Lar. E as reflexões de Luz no Lar, desde o início do ano, estão a ser feitas com base no livro Sabedoria, a Lei de Deus no Pensamento dos Homens. Este livro, que é um livro que não é fácil de encontrar, mas quem estiver interessado nele, eu adquiri o livro já há bastante tempo, mas ainda há, porque os nossos colegas de estudo já o adquiriram recentemente, na editora Verdade e Luz, em Lisboa. É um livro que foi psicografado por João Nunes Maia e foi ditado pelo espírito de sua mãe, nesta última reencarnação, que se chama Maria Nunes, e é exatamente uma reflexão sobre as leis de Deus, sobre as leis divinas, no pensamento dos homens, tem a ver com a nossa forma de estar neste mundo de provas e expiações. E curiosamente, hoje, vocês já sabem que os nossos estudos, sejam eles quais forem, com exceção dos sistematizados, e os sistematizados são o livro dos médiuns, à sexta-feira, de parceria com os nossos amigos do Brasil, da Associação Amigos do Bem, e o livro e o estudo sistematizado do livro O Céu e o Inferno aos Sábados. Tirando isso, tanto o Evangelho como as reflexões de quarta-feira são sempre os livros abertos ao acesso. E agora vamos partir para a nossa prece de abertura, e eu convido a todos que assim queiram para elevarem-se o pensamento ao mais alto, para descontrairmos o pensamento da azáfama do dia, dos problemas do trabalho, do emprego, da família, para pacificarmos o nosso pensamento das nossas próprias conjecturas, das nossas preocupações, às vezes com coisas que nos tiram tanto tempo, e quando nós vamos a ver, ou elas se resolvem por si mesmas, ou não têm a importância que nós lhes damos. E assim, amado Pai Celestial, de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para refletir e estudar as Tuas leis divinas, para entendermos melhor o nosso papel no caminho que escolhemos para a luz, aprendendo em nós mesmos como fazer brilhar a nossa luz. E te pedimos que fiques connosco, que nos intuas boas intuições, bons pensamentos e boas reflexões, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, para quem tem o livro, hoje a nossa reflexão intitula-se Empregos, e é o capítulo 52 do livro Sabedoria, que está na página 121. E começa com uma frase do Marquês de Maricá, que diz o seguinte: há muitos homens que parecem dignos de grandes empregos, enquanto não os ocupam. Isto é uma frase para nós refletirmos, não é? Principalmente no mundo em que estamos a viver hoje. E diz-nos Maria Nunes o seguinte: todos temos funções na vida a desempenhar. E quando bem feitas, a consciência dá sinal de alívio espiritual. É o que se chama dever cumprido diante de Deus, em se compreendendo Jesus. Inúmeros são os companheiros que, quando investidos em cargos maiores, são tomados pelo desequilíbrio, fazendo o que não deviam fazer. Sofrem as reações das ações praticadas.
Mas os espíritas receberam a graça do espiritismo, que os ensina, indicando os caminhos acertados que os levam à tranquilidade. E reparem, nós, os espíritas, aqueles que aceitam a orientação dos espíritos, seja na forma escrita, seja nas intuições ou nos pensamentos, nós temos esta graça. E esta graça é graça por mérito. Reparem, muitos dos nossos companheiros, e eu incluída, só cheguei ao espiritismo a meio da minha vida. Allan Kardec também só chegou ao espiritismo a meio da sua própria vida. E isto é uma constante para muitos e muitos de nós. Mesmo que nós tivéssemos, e é o meu caso, uma formação espiritual, uma formação religiosa, que não é a mesma coisa, e que tivéssemos uma propensão para, durante a nossa vida, irmos sempre procurando alimentar aquilo que nós sentíamos em nós e não sabíamos o que era. Mas, na força da vida, se nós costumamos dizer, muitas vezes outras responsabilidades nos chamam. Responsabilidades da família, primeiro responsabilidades dos estudos, das formações e de todas as atividades que fazem parte da juventude e do adulto jovem, não é? Todos os interesses deste mundo para desbravar, para conhecermos, para aprendermos. Depois vieram as responsabilidades da família, a responsabilidade do emprego, como aqui hoje estamos a refletir. E sem saber quase como, muitos de nós acabaram por deixar para o segundo plano esta curiosidade, esta necessidade de alimentarmos em nós algo que nós sentíamos, é uma pulsão quase que nós sentíamos por conhecimento numa área onde não era fácil de encontrar. Mais tarde, ou por razões da própria vida, ou por alguns acontecimentos de alguns amigos que aparecem na nossa vida, às vezes parece-nos a nós por acaso, nós voltamos e aí voltamos com mais intensidade, com mais vontade e com mais foco. Nem todos é pela dor, mas a grande maioria é pela dor, porque a grande maioria de nós só aprendemos ou só quebramos uma espécie de foco cristalizado em determinadas ideias que nós criamos e achamos que estão certas, apesar de sentirmos uma necessidade interior muito grande, quando algo na nossa vida acontece e que nos obriga a parar. E muitos de nós têm sido assim. Ou porque são as questões dos empregos, que é o tema de hoje, ou as questões da saúde, as questões financeiras, as questões variadas das áreas mundanas do mundo em que estamos. Mas vamos ao caminho. E normalmente, quando nós vamos ao caminho, numa idade mais avançada, a meia-idade, por volta dos 40 e muitos, 50 e poucos, e às vezes mais tarde, nós já vamos com outra maturidade, já vamos com outra maneira de ver, já vamos com outra capacidade de entender. E normalmente ficamos a estudar, a absorver ansiosamente tudo aquilo que os espíritos têm para nos ensinar, tudo aquilo que têm para nos dizer. E quantas vezes nós nos pomos nessa altura ou retomamos aquilo que fizemos ainda em jovens, nos pomos ao serviço do bem maior e voltamos ao caminho do bem. E, portanto, aí compreendemos, como nos diz aqui Maria Nunes, que recebemos a graça do Espiritismo que nos ensina, não é? E que nos indica os caminhos acertados. E quando nós estamos num caminho acertado, nós sentimos paz interior. E continua ela.
Quando encarnados, pedimos a Deus ocupações que nos deem bons rendimentos, esquecendo-nos muitas vezes do bom comportamento diante do encargo. E todos nós conhecemos-nos a nós mesmos, começando sempre por nós. E todos nós conhecemos muitas pessoas, não é? Até na nossa área profissional. E muitos de nós dizemos, ela cá fora é tão gentil, tão tranquila, mas depois, quando começa a trabalhar, nem parece a mesma pessoa, não é? E é isso que aqui a Maria Nunes nos está a dizer. Parece que nós vestimos uma outra pele, parece que queremos que temos que cumprir com outros parâmetros. Parece que nós, quando entramos à porta dos nossos empregos, vestimos uma capa, vestimos uma fatiota que nos transcende e que nos transmuta as nossas maneiras de ser e de lidar com os outros. Porquê? Porque temos a ideia de que temos que ser de acordo com aquilo que o status quo, ou seja, que o padrão profissional define. Mas quem é que define o padrão profissional? São os homens, somos nós, não é? E esta reflexão desta leitura leva-nos a pensar nisso. Quando nós somos jovens, nós às vezes somos mais assim. Depois, com a idade, nós começamos a entender outras coisas, não é? Mas fica aqui a chamada de atenção e Maria Nunes continua. E por vezes, antes de tomarmos as responsabilidades colocadas em nossas mãos, como resposta ao nosso pedido, a nossa vida era bem mais harmoniosa. Depois de investidos de poderes, mudamos completamente, satisfazendo o orgulho e o egoísmo que assomam a nossa mente, dominando nossa sinceridade, que era antes a garantia do posto assumido. É assim, quando nós fazemos um pedido ou verbalizamos, neste caso, verbalizamos que gostaríamos de ter um bom emprego, com um bom rendimento, é o exemplo que aqui nos dá a Maria Nunes, nós estamos com sinceridade no nosso coração, mas assim que o pedido se concretiza, nós transformamos-nos e vem ao de cima ainda o homem velho, como nós costumamos muitas vezes dizer, ainda vêm os nossos hábitos milenares do orgulho e do egoísmo, ainda vem o paradigma de que nós temos que ser diferentes no trabalho para sermos bons trabalhadores ou bons líderes. E ela continua dizendo: faltou, certamente, o vigiai e o orai. Foi esquecido no momento em que mais precisávamos desta segurança moral. Como conhecermos a alma antes de convivermos com ela? Antes que ela assuma responsabilidades inerentes aos seus deveres, obrigações essas diante da própria consciência. É como assim se refere. Há muitos homens que parecem dignos de grandes empregos, enquanto os não ocupam. Depois de ocupados, eles fazem o mesmo que os que são criticados, às vezes por eles mesmos, e que não suportaram as tentações do ganho fácil. Ter um bom emprego, companheiros, ter um emprego de status com um bom rendimento é uma prova muito dura. É uma prova muito dura que muitos de nós trazemos para aprendermos a saber lidar com ela, que nós nos comprometemos para saber lidar com ela, mas somos poucos os que conseguem superar essa prova. Exatamente porque de uma forma ou de outra, por uma razão ou por outra, nós não conseguimos passar nesta prova. A doutrina espírita nos serve de roteiro seguro, tanto a encarnados como a desencarnados, ao sermos investidos em postos elevados, porque ela nos convida constantemente à seriedade. E é muito ténue, companheiros, é muito ténue a fronteira no mundo empresarial, por exemplo, e esse eu conheço bem, é muito ténue a fronteira da seriedade. Porque a capacidade de manipulação, a capacidade de mistificação,
não só dos nossos irmãos desencarnados que estão sempre atentos para ver se conseguem ter mais alguém do lado deles, não é? Mas também a forma da mistificação, da manipulação e até da adulteração ética que existe nas empresas e que é aprovada por aqueles que regem as empresas de forma inconsciente, não é? É assumida às vezes uma ética que não está de acordo com as leis divinas. São assumidas às vezes ações que não são sérias. Mas nós nem sempre temos a força e a coragem da fé para dizer não. Porque nós muitas vezes nos acostumamos ao gosto de uma boa posição, não é? Profissional, ao gosto de um bom salário, ao gosto do reconhecimento dos nossos companheiros ou até da sociedade. E aqui quem fala, fala o orgulho. E fala mais o quê? O egoísmo, não é? E portanto nós temos esta prova para saber vencer. E esquecemos muitas vezes a seriedade. E esquecemos muitas vezes aquilo que nos diz a Maria Nunes, que é orai e vigiai. Porque se nós orarmos e pedirmos constantemente orientação, nós conseguimos ter o equilíbrio que nos dá a capacidade, a visão, o foco para vigiar. Porque para nós conseguirmos vigiar, nós precisamos de ter o apoio do alto, porque estas áreas que nós estamos aqui a falar agora, os empregos, a área financeira, está ligada diretamente a estruturas do submundo, porque sabem que nós somos fracos nesta área e sabem como nos desviar muitas vezes através desta área. Agora a pergunta que se põe é assim: os bons empregos é mau? Não. São excelentes para o progresso. São excelentes para o progresso das sociedades, são excelentes para o progresso da nossa própria evolução. Só que eles têm que mudar um pouco. E nós estamos neles e já temos esta consciência exatamente para provocar essa mudança, sem atribulações, mas sempre com algum fundamento do mundo maior. E o dinheiro? O dinheiro é uma má energia? Não. O dinheiro é energia divina, como todas as energias. O uso que nós fazemos do dinheiro é que pode ser para o bem ou para o menos bem. Se nós o partilharmos, estamos a cumprir o princípio maior. O dinheiro é para circular, tal como qualquer energia tem de circular, não é? Ela não é refém de nada nem de ninguém. É um dos princípios das leis divinas, uma delas é a liberdade, é o movimento, é a evolução e o progresso, é o bem de todos. E o dinheiro, a energia dinheiro, pode exatamente promover tudo isto. Mas o que é que nós vimos? E o que é que muitos de nós fazemos? Retemos essa energia por egoísmo. Esbanjamo-la para bens pessoais, quando se calhar não era necessário. Tornamo-nos ávaros. Para quê? Ou então não repartimos com aqueles que necessitam. Porquê? Se todos tivéssemos o necessário, ou um pouco mais que o necessário, e repartíssemos o excedente, se calhar todos estaríamos melhor, não é? A sociedade não nos incita a isto. A sociedade, nos mecanismos financeiros, incita exatamente ao oposto. E a reflexão a que eu vos levo aqui é a seguinte: será que esse incitamento ao oposto da partilha, através do mecanismo do medo, está de acordo com as leis divinas? E diz-nos Maria Nunes: o ser honesto tem sempre como companhia a força do Cristo na consciência, fazendo ressoar uma voz clara e fecunda para que o amor
Aquele que não exige nem especula, seja o seu guia. Devemos entender, desde os primeiros passos com Jesus, que estamos sempre investidos em empregos valiosos. Mas, para tanto, é necessário que o desprendimento nos acompanhe e a honestidade seja a nossa companheira para sempre. Emprego, queridos companheiros, não é só o remunerado financeiramente. Aquele que é remunerado com a paz e a tranquilidade quando nós fazemos o bem, aquele que é remunerado com a nossa motivação, com a nossa alegria, quando trabalhamos sem estar à espera de um recebimento monetário, também é emprego. E o equilíbrio entre um emprego remunerado ou um trabalho ou um emprego não remunerado tem a ver também com a nossa capacidade de entendimento de qual é a nossa capacidade de participarmos no progresso em alguma área e quando conseguimos fazê-lo de forma desapegada e despretensiosa. Esta reflexão tem de ser feita. Tem de ser feita porque o tempo assim o exige. Nós temos os nossos empregos remunerados ou as nossas fontes de rendimento. Se não nos falta nada e nos sobra tempo, ou quando não nos sobra tempo, mas nós achamos que temos que fazer mais, nós não precisamos de pedir remuneração, não precisamos de ser pagos, nem precisamos de ir fazê-lo com interesses objetivos. E caridade? Caridade existe em muitas áreas. Quando nós trabalhamos na área profissional em algum nicho pro bono, não é? Ou seja, sem retorno financeiro, nós estamos também a fazer uma caridade. Primeiro a nós mesmos. Estamos a partilhar o conhecimento que já adquirimos e estamos a partilhá-lo para alguém que pode fazer uso dele para ganhar o pão de cada dia ou para também o partilhar, porque o conhecimento não é nosso. Ele foi no cosmos. E diz-nos Maria Nunes que a fraternidade nos mova para a frente, fazendo-nos lembrar do perdão, do trabalho sério e da competência. O aprimoramento não pode ser rápido, mas deve ser constante, liderando todos os combates às investidas do mal, ensejando à alma a oportunidade de esquecê-los, firmando-nos somente no bem. Esse, o melhor emprego das nossas energias para transmutar em luz, objetivando a clarear todos os caminhos dos nossos empreendimentos. Empregar o nosso tempo no bem é, pois, investimento do amor, é a missão do espírito, onde ele estiver, para que a luz não lhe falte como alimento da própria vida. É uma lição belíssima esta de hoje. É uma lição que nos abre a consciência ao bem, a doar-nos, nem que seja num sorriso, a fazermos o que pudermos com o tempo que temos, esquecendo-nos um pouco, às vezes, de nós mesmos, para podermos contribuir da forma que podemos e que conseguimos e que sabemos para o bem comum. Amados companheiros, vamos agradecer para o encerramento, elevando o nosso pensamento ao mais alto e agradecendo. Gratidão, amado Mestre Jesus, que nos trouxeste as leis divinas. Gratidão pela oportunidade de trabalho em todas as áreas, no mundo material, no mundo espiritual, principalmente. Gratidão pelo trabalho feito em nós mesmos. E te pedimos que fiques com todos, encarnados e desencarnados, e que a tua luz brilhe no planeta Terra, como brilhou quando tu aqui estiveste, e que vai continuar a brilhar, acendendo a luzinha que existe no coração de cada ser. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, estamos a chegar ao fim. Eu abro aqui peço perdão para abrir o microfone a Suzy e a Manuela se quiserem fazer algum comentário. E o tempo é vosso. É uma leitura muito interessante e eu, por acaso, nunca tinha pensado nesta perspectiva do emprego, ver este lado, quando ver de uma outra forma. Realmente é interessante, sim, quer dizer, faz-nos pensar.
Faz-nos pensar, não é, Suzy? Faz-nos pensar. Faz. Faz-nos pensar. É. Manuela, Eu também quero dar beijinhos, continuo constipada, como vi, um bocado sim. verde, mas foi muito bom, obrigada. Obrigada, Manuela. As tuas melhoras, está bem? Tudo bom. E Mas assim, sim, queria só diz. dizer uma coisa, é que realmente quando nós damos de nós com amor, não sentimos necessidade de ser retribuídos, de ter uma remuneração. É qualquer coisa que está dentro de nós e que sai tão simples, tão puro, E que não naturalmente, não precisamos, é? Sim, não sim, precisamos ser retribuídos. é isso. Pronto, já aconteceu noutras áreas e de facto dá prazer, porque aquilo que nós recebemos moralmente vale muito mais que qualquer dinheiro. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É essa maravilha, não é? Essa grandeza. É sim senhora. Obrigada, Suzy. Eu vou terminar com uma novidade e convidando a todos para mais um trabalho da nossa equipa, a nossa equipa a todos os níveis. Nós vamos iniciar no próximo domingo e vai ser continuado estudos e reflexões sobre o suicídio, tanto na vertente do suicídio inconsciente como do suicídio consciente. E, portanto, estão todos convidados no domingo. Nós ainda não acertamos a hora, mas iremos avisar para mais este trabalho e para mais esta reflexão. Será como nos outros estudos, em direto e vai ser ao domingo. E assim, convido a todos para na próxima sexta-feira, às 8 da noite, para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, com os nossos amigos do Brasil, os amigos do bem. No sábado, o estudo sistematizado do livro O Céu e o Inferno às 9 da noite. E no domingo, o primeiro estudo ou reflexão sobre o suicídio em hora a comunicar-vos, está bem? Uma noite abençoada para todos, até sexta-feira e tudo de bom. Uma boa noite e Beijinhos. Até obrigada. sexta. Beijinhos.